Começaremos com o básico do mais básico. Trigonometria for babies. Trigonometry for babies. If you are a little kid, you are gonna understand everything I'm saying here. Trigonometry for children. Trigonometria. Não tem nada mais gostoso, nada mais divertido em matemática do que trigonometria. E para começar a trigonometria, nós precisamos de um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um dos cantinhos dele com 90 graus. Precisamos lembrar algumas coisas. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Qualquer triângulo, qualquer um, tem que dar 180. Se você soma o alfa com o beta, com esse outro aqui, tem que dar 180 graus. Nada mais, nada menos. Exatamente 180. E se o nosso triângulo é retângulo, significa que esse aqui já é 90. Sobra apenas 90 para os outros dois. E é para os triângulos retângulos que valem essas leizinhas de trigonometria que você aprende aí tanto. Você aprendeu o seno, o cosseno e a tangente. Escolhe um ângulo, pode ser o alfa, pode ser o beta, a sua escolha. Eu vou pegar o beta aqui. Nós vamos fazer o seno de beta, o cosseno de beta e a tangente de beta. A regra é essa. Nós temos que dar nome também para os lados do nosso triângulo, já que vamos trabalhar aqui com trigonometria. Esse lado maior sempre será a hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior. E quem são os catetos? Já que nós pegamos esse ângulo aqui, beta, esse cara aqui vai ser o cateto adjacente, porque cateto adjacente é o cateto vizinho, é o cateto que está ao lado de quem? Do ângulo beta, evidentemente. E quem ficou lá do outro lado é o cateto oposto, oposto ao ângulo, lá do outro lado. Então, nesse caso, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. É uma razão. Você pega esse lado, divide pela hipotenusa, você tem o seno. Já o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Eu vou dar uma informação para vocês também interessantíssima sobre a tangente. É que a tangente do beta, ele não só é o cateto oposto sobre o adjacente, como ele é seno sobre cosseno do beta. Anota isso aí, tangente é seno sobre cosseno. Por quê? Porque se você souber o seno e o cosseno, a tangente é seno sobre cosseno. Gente, cateto adjacente ao ângulo é aquele que está do lado do ângulo. Cateto oposto ao ângulo, aquele que está do outro lado. Se eu tivesse escolhido o nosso ângulo alfa aqui, esse cara aqui ia ser adjacente e esse aqui ia ser oposto. E outra curiosidade, como esses dois ângulos junto, alfa e beta, tem que dar 90, o seno do beta é igual ao cosseno do alfa. E o cosseno do alfa é o seno do beta. Tá? Então, isso aí é para começar. Tem que anotar. Seno, cosseno e tangente. Essas três razões, você tem que anotar no seu caderno para não esquecer. Agora, existe uma tabela com seno, cosseno e tangente para todos os ângulos que você não vai lembrar. Então, a gente lembra dos ângulos notáveis. Quem são os notáveis? Notáveis é o Sir Isaac Newton. Notável é o Frederick Gauss. E aqui, notável, são os ângulos de 45, 60 e o de 30. Vamos começar com o de 45. O ângulo de 45, você vai obter ele num triângulo retângulo, em que esse ângulo aqui é 45 e esse aqui é 45 também. Por quê? 90 com 45 com 45, 180, igual eu já falei. 180 é a soma.
Então, se esse é 45 e esse é 45, se esses dois ângulos são iguais, a gente sabe também que esse lado e esse é igual, né? E uma técnica para você calcular isso é o seguinte: imagine que isso aqui é a metade de um quadradinho. Imagine um quadradinho que tenha lado 1. Quanto é que vale a hipotenusa de um quadradinho que tem um lado 1? Pitágoras. Pitágoras já dizia que se você tem um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é o quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. E aqui os catetos valem 1 e 1, né? Então a hipotenusa ao quadrado é 2. A hipotenusa é raiz de 2. Você talvez vai me perguntar, professor, por que não é menos raiz de 2? Porque eu estou falando de distância, distância é sempre positivo. Então, isso aqui vai ser sempre raiz de 2. E quando você quiser calcular o seno desse ângulo aqui, ó, que é 45, você vai fazer assim, seno de 45, que é o quê? Capítulo oposto sobre hipotenusa. O capítulo oposto é 1, hipotenusa é raiz de 2. Tem muito professor de matemática que não gosta que você escreve o raiz de 2 no denominador. Sempre que se o professor for chato demais, você pode multiplicar essa fração por 1. Só que em vez de escrever 1, você escreve raiz de 2 sobre raiz de 2. O número dividido por ele mesmo é 1, você pode multiplicar qualquer número por 1. Fazendo essa gracinha aqui, ó, tu tem 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado cancela o quadrado com a raiz, dá 2. Então, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45? O cosseno de 45, você vai cair na mesma situação, ó. Cosseno de 45, meu amigo, é o quê? É o cateto adjacente, que é 1, sobre a hipotenusa, que é raiz de 2, né? Olha só, mesma situação. Você vai multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2, você vai descobrir que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Você se lembra quando eu te falei que o seno do alfa é igual ao cosseno do beta? Aqui o alfa e o beta são 45, gente. Então, para o ângulo de 45, o seno e cosseno são iguais. E você deve estar se perguntando, tá, mas e a tangente? O que eu falei sobre a tangente? Eu falei que tangente é seno sobre cosseno, meu amigo. Então, vou escrever aqui, ó, nesse cantinho que sobrou, tangente de 45 é seno sobre cosseno, é raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2. Quanto que dá isso aqui? Quanto que dá? Olha só, olha só. Multiplica os extremos, vai dar 2 raiz de 2. Multiplica os meios, 2 raiz de 2. O número dividido por ele mesmo. O número dividido por ele mesmo dá 1. Então, tangente de 45 graus é 1, porque o seno e o cosseno são iguais. E se você divide o seno pelo cosseno, eles sendo iguais, dá 1. Seno e cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tangente de 45, 1. Maravilha! Precisamos falar dos ângulos de 30 e 60. Se o ângulo de 45 aparece no triângulo que é a metade de um quadradinho de lado 1, e o nosso querido triângulo retângulo? Triângulo retângulo não, né? Triângulo equilátero. O que o triângulo equilátero tem? 3 lados iguais. Você podia pegar um triângulo com 3 lados de medida 1. Olha que lindo, 3 lados iguais. Mais do que isso, ele tem 3 ângulos iguais, ó, alfa, beta e gama. 3 ângulos iguais. Se a soma dos ângulos do triângulo é 180 e nós temos 3 iguais, então nós podemos dividir 180 por 3, que dá 60. Então, cada ângulo do meu amigo triângulo equilátero é 60 graus. E o de 30 aparece aonde? Ó, se você dividir esse cara aqui bem no meio, aqui vai aparecer um ângulo de 30 e aqui outro de 30. Porque 30 é a metade de 60. Vamos pegar primeiro... e olha que maravilha. Quando você faz essa divisão aqui, você obtém triângulos retângulos, que é tudo que nós precisamos.
Bom, você vai precisar saber essa altura H e esse lado aqui. Esse lado aqui, como eu dividi ele no meio, aqui vai dar 1 sobre 2. E essa altura? Pitágoras. Pitágoras já dizia, se a sua hipotenusa é 1, então 1 ao quadrado é igual os 2 catetos somados ao quadrado. Esse aqui é meio, né? Meio ao quadrado mais essa altura, que é o que eu quero saber, ao quadrado. Então, a altura ao quadrado é 1 ao quadrado. Se você fizer uma conta, dá 1/4 menos 1, né? Se 1 ao quadrado, vem para cá 1. Tem muita gente que gosta de escrever 1 como 4 sobre 4. Por que será? Não sei. Então, h ao quadrado dá 4. 1 menos 4. Menos 3/4. Ah, esse h também está negativo, né? O 1 não passa, o h passa para lá. Negativo com negativo, ficou positivo. Então, h é raiz de 3/4. Raiz de 4, eu sei que você sabe calcular, né? A raiz de 3 é raiz de 3 mesmo e a raiz de 4 é 2. Então, h é raiz de 3 sobre 2. Esse h aqui, ó. H é raiz de 3 sobre 2. Ótimo. Nós já temos um monte de lados aí. É só calcular o seno, cosseno e a tangente. Vamos começar pelo ângulo de 60. Seno de 60. Meu amigo, o seno de 60 é o seguinte. É o cateto oposto. Aqui está o ângulo de 60. O cateto oposto, que é o raiz de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é 1. No caso, 1 sobre 1, para facilitar minha conta. Ó. Multiplicando os extremos, vou ficar com raiz de 3 sobre 2 mesmo. 160 é raiz de 3 sobre 2. E já me apegando a outra coisa que eu já falei aqui, se o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, quem também é raiz de 3 sobre 2? O cosseno de 30, meu amigo, porque 30 com 60 é 90. Então o cosseno de 30 também é raiz de 3 sobre 2. Entendeu? Vou aproveitar aqui e calcular o seno de 30. O seno de 30, meus amigos, vai ser o capeta adjacente dividido pela hipotenusa. Não, o seno é cateto oposto. Cateto oposto, 1 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é 1 sobre 1. Isso aqui dá 1 multiplicar por 1 dá 1 mesmo, e 2 por 1 dá 2. Dá meio, olha, seno de 30 é meio. Seno de 30 é meio, meu amigo. Se seno de 30 é meio, sabe também quem que é meio? O cosseno de 60 também é meio. Se o seno de 30 é meio, o cosseno de 60 também é meio. E a tangente, como é que eu calculo a tangente? Tangente é seno sobre cosseno, meu amigo. Se eu quiser calcular a tangente de 60, eu preciso dividir o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, pelo cosseno de 60, que é meio. Né? Multiplica os extremos aí, olha que maravilha. Vai ficar 2 raiz de 3 sobre 2. Cancela, ficou raiz de 3 a tangente de 60, que é aproximadamente 1,71. E a tangente de 30, meu amigo? A tangente de 30, eu vou dividir o seno de 30, que no caso é meio, pelo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Multiplico os extremos e os meios. Ó, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. Cancela 2 com 2, com 1 raiz de 3. O professor de matemática xarope demais, não gosta que o raiz de 3 fica no denominador. Você multiplica por 1 dessa maneira aqui, ó. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3 mesmo. E raiz de 3 vezes raiz de 3. Dá raiz de 3 ao quadrado, cancela, cancela. Raiz de 3 sobre 3. Pronto. Então vamos fazer uma tabelinha, tabelinha. Seno, cosseno e tangente. Olha só. 30, 45 e 60. Olha que tabelinha marota. Seno de 30. Acabei de calcular. Cadê? Já me perdi aqui. Seno de 30 é meio. Né? Mas vamos preencher essa tabela de outra forma. 1, 2, 3.
3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. E vamos botar uma raizinha em cima de todo mundo. Aqui eu posso botar uma raiz também, mas raiz de 1 fica 1 mesmo. Raiz de 2 é raiz de 2, raiz de 3 é raiz de 3, raiz de 3 é raiz de 3, raiz de 2 é raiz de 2. E se eu colocar uma raiz no 1, vai continuar 1 mesmo. Professor, e como é que fica a tangente aqui embaixo? Você acabou de falar, coloca aí, por favor. Divide o seno pelo cosseno, divide meio por raiz de 3, você vai encontrar aqui. Mas eu acabei de fazer também, tá aqui, ó. O tangente 60 é raiz de 3, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E o tangente do raiz de 2 sobre 2 é 1. Né? Então, ó, 1. Aqui é raiz de 3 e aqui é raiz de 3 sobre 3. Foi isso mesmo? Deixa eu conferir aqui, ver se eu não estou mentindo para vocês. Ó, o tangente do 30 certinho. Olha que maravilha de tabela. Como é que é a musiquinha? Né? Pode cantar aí. Eu vou me poupar disso. Mas se você quiser, pode cantar à vontade. Tá bom. Vamos falar mais alguma coisa aqui rapidão. Eu tenho uma outra propriedade que eu não posso esquecer de falar. Que é essa maravilhosa aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Olha que lindo. Ué, como assim? Pense no seno de... Vamos pensar que x, por exemplo, é 45. Quanto que é o seno de 45? Ou raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, né? Mais o cosseno de 45, a raiz de 2 sobre 2 também. Ao quadrado, quanto é que dá isso aqui, ó? Raiz de 2 ao quadrado é 2. E 2 ao quadrado é 4. Idem, 2 e 4. 2 quarto mais 2 quarto é igual a 1. Olha que propriedade interessante. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tem outras propriedades também, mas eu não tô afim de falar, não. Podia também gravar uns exercícios, mas vou deixar para outra hora. Tá bom, é só isso. Tchau.